um livro do professor Iseu Bus, que eu tirei algumas imagens de lá, que é de eletrocardiografia bem básica. Então, não sei se alguém aproveitou nesse período aí de 4 meses para ler alguma coisa de eletro. A turma H, eu passei algumas informações para vocês naquele início. Do eletro, então, recapitulando, o que nós temos? Nós temos habitualmente um eletrocardiograma composto de 12 derivações. São 6 derivações chamadas dos membros, não? Unipolares e bipolares, e depois nós temos mais 6 derivações do tórax que são unipolares. E, eventualmente, se faz umas derivações complementares, mais 4 derivações, que são feitas ou não a pedido. O traçado do eletrocardiograma ele é quadriculado. Ó. Cada quadradinho desse aqui, eu vou ter que botar a tela... Professor, aqui. Só apertar F5 aí. Isso. Tá. Ó, cada quadradinho desse aqui, onde eu estou apontando ali, ó, ele vale 0,04 segundos. Isso aqui e é 1 milímetro do papel quadriculado. O eletro, normalmente, ele é feito com uma sensibilidade de 1 milivolt, porque na amplitude, cada quadradinho pequenininho desse aqui, ó, que está ali dentro, ó, esse aqui, ele vale 0,1 milivolt. Ó. Então, na amplitude, na sensibilidade que se coloca o aparelho para captar esses potenciais que são gerados no músculo cardíaco, ele tem uma sensibilidade de 1 milivolt. Cadê? Sumiu meu coisa aqui. Tem uma sensibilidade de 1 milivolt. 10 quadradinhos. Se nós contarmos aqui, vai dar... Isso sempre vem assinalado no eletro. Só que agora ele não vem mais com esse formato, ele vem escrito N. Deve estar no próximo slide. Vamos ver aqui, ó. Não, ainda não. Esse aqui é o mesmo. Aqui, ó. Ele vem com N, então a gente pode fazer, quando o potencial elétrico do paciente é muito baixo, que fica com um potencial bem pequenininho, quando é que se diz que o potencial elétrico é baixo? Quando ele não ultrapassa 0,5 milivolt na amplitude, ó, que seria um quadradinho desse aqui, ó, 0,5 milivolt, e nenhuma das derivações periféricas. Aqui nós temos D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Essas são as derivações periféricas ou derivações dos membros. Quando acontece isso, ó, do potencial ser baixinho, nós ampliamos, fazemos 2 Ns. Aí, se aparecesse aquele estalão, que agora não aparece mais, que estava lá no slide anterior, apareceria com o dobro, com 20 quadradinhos de amplitude, né? Que seria, então, 2 milivolts. 2 milivolts, com 1000 S. E aqui, ó, o que acontece que faz com que o potencial elétrico seja um registro mais baixo? O mais frequente é enfisema, um paciente que tem um tórax enfisematório, paciente obeso, são as causas que a gente mais vê de baixo potencial. Um paciente que está em anasarca também, mas é menos comum do que um paciente está com enfisema, um paciente anasárquico é menos comum que um enfisematório na prática. Pneumotórax também não é uma coisa que se vê dia a dia, derrame pleural, derrame pericárdico. Hipotireoidismo também está relatado, mas isso aqui é daquelas coisas assim que dá mais nos livros do que nos pacientes. Não? É que nem enterro de anão, a gente quase nunca vê. Não? Mas está dentro do relato de causas de baixo potencial. E aquilo que eu tinha falado para vocês, ó, quando nenhum dos QRS ultrapassa 5 milímetros, né, que seriam 0,5 milivolt de amplitude. Ou ao 10 nas precordiais, mas a gente vê mais nas periféricas. Então, como é que se coloca isso na interpretação do eletro? Baixo potencial ou
distúrbio do meio condutor extracardíaco. Aí se usa uma sigla, DM, distúrbio do meio, CE. DMCE, distúrbio do meio condutor extracardíaco. A ativação do músculo cardíaco, o que o cara que desenvolveu o eletro fez? Ele desenvolveu uma maneira de captar a atividade elétrica que é gerada no músculo cardíaco. A atividade elétrica do músculo cardíaco, o potencial de ação, vai gerar atividade para o músculo se contrair, começando no nó sinusal, nos átrios, e depois ele vai indo em direção aos ventrículos, vai ser, então, vai provocar ativação de milhares de dipolos. Esses milhares de dipolos não vai se conseguir captar. Nós vamos captar os vetores maiores, que são os vetores resultantes desses milhares de dipolos, que vão ser basicamente 4 vetores principais que se consegue captar. Quando se registra o eletrocardiograma dentro da cavidade, aí se consegue registrar potenciais bem maiores do que na superfície, obviamente, porque o catéter vai estar direto lá junto ao músculo. Então, a ativação do miocárdio, ela se dá do endo para o epicárdio, indo do polo negativo para o positivo. Aqui dá para ver, ó. Aquilo forma um dipolo que vai do negativo para o positivo. Então, a cauda desse vetorzinho é negativo e a ponta dele é positiva. Se nós estivermos olhando daqui, ó, desse ponto, o vetor vai ser totalmente positivo. Positivo, depois eu vou mostrar para vocês, vai ser tudo que está acima da linha de base no eletrocardiograma. E negativo que está abaixo da linha de base. Então, se eu estiver enxergando esse vetor daqui, ó, ele vai ser totalmente negativo. Agora, se eu estiver enxergando esse vetor daqui, ó, no meio dele, ele vai ser o que se chama disodifásico, vai ter carga positiva e negativa. Isso aqui nós vamos ver mais adiante. Então, aqui, ó, a célula em repouso, isso aqui, ela é negativa dentro e positiva fora. Conforme vai havendo aquela troca iônica, sódio, potássio, cálcio, magnésio, a parte de fora fica negativa e ainda tem parte da célula que não foi despolarizada. Então, tão positiva. Então, daqui para cá se forma um dipolo. Isso aqui vai aumentando. Conforme a célula vai sendo despolarizada, o dipolo vai aumentando. E a quantidade de carga que nós vamos registrar no eletrocardiograma, o tamanho da onda, vai ser proporcional ao tamanho desse vetor. Se o vetor chega até aqui, vai depender da quantidade de músculo também. Por isso que quando se tem hipertrofia cardíaca, o registro dos potenciais no eletrocardiograma são bem altos. E esse é um critério para o diagnóstico de hipertrofia ventricular, é a amplitude dos potenciais no eletrocardiograma. Então, aqui nós vamos ter um vetor que vai ser esse tamanho, a célula totalmente despolarizada. Podemos ir adiante? Qualquer coisa, eu vi que deu um barulho aí. Alguém entrando, será? Acho que sim, deve ser alguém pedindo para entrar aí, professor, pelo barulhinho. Posso dar um ESC aqui, então? Deixa eu ver. Mas eu vou ter que interromper o compartilhamento, não? Não, acho que não precisa, professor. Ah, só encolher aqui o negócio? Isso. Ah, aqui, ó. Quem é o João Vitor? Oi, João Vitor. Tudo bom? Cochilou, João Vitor, permitir, tá. Agora, para eu voltar para a apresentação, está aqui ele, não? Tá. Tá, agora estou pegando. Não, com a orientação de vocês aí, eu vou indo.
Isso aqui eu posso fechar, né? Posso. Tá. Então, vamos voltar para a tela cheia. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, ó, vão ser apresentados que vão registrar na superfície, porque o eletrocardiograma é o registro na superfície do potencial elétrico gerado no músculo cardíaco. É como a medida da pressão arterial que nós estamos fazendo. Nós não estamos medindo a pressão intraarterial, nós estamos medindo a pressão fora do braço. Então, aquilo ali é uma extrapolação, a medida da pressão que nós fazemos, da pressão intraarterial. Esse registro aqui do potencial é um registro do potencial na superfície, tá? Um potencial que está sendo gerado no músculo. Então, o que o eletrocardiograma consegue captar são 4 vetores principais. Tem um vetor maior aqui, que é esse vetor 3. Por que ele é maior? Porque a massa do ventrículo esquerdo é maior. Então, o vetor aqui é o que vai resultar da despolarização do ventrículo esquerdo vai ser maior. E aí, dependendo de onde nós estivermos captando, ó, se nós estivermos olhando aqui de V1, esse vetor aqui vai aparecer como positivo, aquilo que eu tinha dito para vocês. Ó. Essa aqui é a linha de base do eletrocardiograma. Então, tudo que está para cima aqui é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Quando o que está para cima e o que está para baixo tem a mesma área, se eu medir essa área aqui e medir essa área e somar as duas áreas, aqui provavelmente vai dar 0. O positivo e o negativo. Então, isso se diz que o complexo é isodifásico. Ele tem a mesma carga positiva da negativa. Aqui nós já temos um complexo, ó, que é QRS. Eu vou mostrar depois que se convencionou no eletro a chamar a primeira onda positiva de onda R, a primeira onda negativa de onda Q, a segunda onda negativa de onda S. Então, é QRS. Nem sempre vai ter essa conformação. Ó. Isso aqui é um RS, ó, não tem onda Q. Ó. Ele pode ser totalmente negativo. Aí vai se chamar de QS. Ó. Tem só esses dois aqui. Ficou uma coisa assim. Ó. Ó. Tudo para baixo. Isso aí depois vai aparecer no andar da carruagem aqui. E se nós tirarmos aqui uma alça e somarmos esses 3 vetores, isso aqui vai dar um vetor resultante que mais ou menos vai estar nessa posição aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ó. Se nós fizermos um somatório daqueles 4 vetores, vai ter um vetor resultante desses 4 vetores, que aí nós vamos determinar para que lado está puxando o potencial que estimula o coração. Ele pode estar mais para cima lá, pode estar mais para baixo. Vai depender do que predomina na estimulação elétrica. Se tem uma parte, por exemplo, se o ventrículo direito está hipertrofiado, esse vetor vai tender a ficar para cá, porque o ventrículo direito vai estar puxando ali a quantidade de vetores. Se é o ventrículo esquerdo que está hipertrofiado, o vetor vai passar para lá. Isso depois nós vamos ver na determinação do eixo elétrico, para que lado está apontando. Se o coração é mais verticalizado, aquilo que se chama de coração em gota, que tem nos pacientes longilíneos, pacientes enfisematosos, a tendência do eixo elétrico é apontar para baixo, para a ponta do coração que está mais verticalizado. Se é um paciente obeso, ele vai estar com o coração deitado, pelo diafragma que fica mais alto, então o eixo elétrico vai tender a ficar mais na horizontal ou talvez um pouco para cima. Está dando para acompanhar?
Como é que vocês estão aí? Tá sim, professor. Tá? Podemos tocar qualquer coisa, fale aí. Depois, a estimulação elétrica começa no nó sinusal. Eu dei uma resumida nos slides, eu botei só alguns. Ele vai começar estimulando os átrios, a despolarização dos átrios. A despolarização dos átrios vai gerar uma onda que se chama de onda P. A onda P é a onda de ativação atrial. Primeiro aqui inicia estimulando o átrio esquerdo, o átrio direito, depois no meio do átrio direito aqui começa a estimulação, o estímulo elétrico chega no átrio esquerdo. Geralmente nós vamos ter uma morfologia única da onda P, podemos ter duas morfologias, ela ser assim, com dois picos, ela pode ser uma parte para cima e uma parte para baixo, então vai depender para que lado está apontando o vetor, esse vetor de estimulação dos átrios. Por exemplo, aqui ó, nós temos uma onda P totalmente positiva, ó, toda acima da linha de base do eletrocardiograma. Aqui nós temos uma onda que é positiva e depois negativa. Então, isso aqui se chama de plus-minus. Uma onda P plus-minus, que habitualmente é a morfologia que a gente vê na derivação V1. Depois eu vou mostrar para vocês no eletrocardiograma. Depois dessa ativação atrial, começa a ativação ventricular. O estímulo elétrico vem descendo, estimula os átrios, chega no nó atrioventricular, ele sofre um retardo. Aí nós não vamos ter captação do estímulo elétrico nessa passagem pelo nó AV. Por isso que vai ter uma linha isoelétrica ali que é chamada de segmento PR. Depois eu vou mostrar para vocês. O impulso demora para chegar em torno de 40, 50 milissegundos. 40 milissegundos é um quadradinho daqueles, é 0,04. Então, aqui nós vamos ter, no eletrocardiograma, o registro vai ser assim, ó. Onda P, aquele tempo de passagem pelo nó atrioventricular, que forma uma linha isoelétrica, não é captado potencial, o potencial é muito baixo aqui para ser captado. Ele chega na ativação dos ventrículos, naquele que vocês não devem estar lembrados, mas é uma coisa que chama de feixe de His, que são os feixes que conduzem essa atividade elétrica. E aí vai formar aquele complexo de ativação ventricular, que pode ter várias morfologias, como eu falei para vocês. A primeira onda se convencionou como chamar de onda Q, a negativa. A primeira onda positiva, onda R, e a segunda onda negativa, onda S. Se tiver uma segunda positiva, aqui vai ser R'. E se tiver uma terceira negativa, vai ser S'. Uma segunda positiva é relativamente comum, forma um complexo que se chama em M, né? Ou orelha de coelho, ear rabbit. E depois começa a fase de repolarização dos ventrículos. Essa fase que é muito alterada em várias situações. Por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, esse segmento aqui, que é chamado segmento ST, e aqui esse ponto é o ponto J. Então, isso aqui no infarto vai estar supradesnivelado. Ele pode estar infradesnivelado, pode estar supradesnivelado, e ele pode estar retinho. Ele não é retinho, assim como está aqui, ó. Normalmente ele é levemente ascendente, assim como esse início da onda T, essa onda de repolarização. Tudo isso aqui é a repolarização do ventrículo. E, eventualmente, se tem uma outra onda, que além da onda T, que é chamado de onda U,
que não sabe bem qual é a origem dela, mas se imagina que seja por repolarização daquelas fibras de Purkinje, que são as fibras bem terminais dos feixes direito e esquerdo, né? Dos feixes de riso. Então, nós temos aqui, todos esses tempos aqui são importantes. Nós temos o tempo que vai daqui do início da onda P até o início da despolarização ventricular, é chamado de intervalo PR. Esse intervalo PR aqui não pode ser maior do que 0,20 segundos. 0,20 segundos significa 5 quadradinhos daqueles pequenininhos no eletrocardiograma. Quando tem mais do que 5 quadradinhos esse tempo aqui, se diz que tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, quando ele está prolongado. E quando ele está encurtado, quando tem menos de quadradinho, é um PR curto. Então, se mede o intervalo daqui até aqui. Depois tem essa medida da duração, primeiro da onda P, que ela tem uma duração determinada, não deve passar daquilo, a não ser que tenha um crescimento do átrio. De vez em quando some aqui o meu coisinha. E a duração desse QRS também. Ele não deve passar de 3 quadradinhos daqueles pequenininhos, que seria 0,10. 0,10 segundos. Depois, um outro intervalo importante é esse intervalo QT, que vai do início do QRS até o final da onda T. Chama intervalo QT. Quando ele está prolongado, pode gerar uma arritmia chamada torsade de Points, dá uma taquicardia ventricular. Então, aqui onda P, segmento PR, QRS, ponto J, segmento ST, que deve ser levemente ascendente. Professor. Oi? Diga. Então, eu estava vendo um paciente que toma clomipramina e ele tem o QT longo. Se a gente suspender a medicação, o intervalo QT tende a se regularizar ou não? Tende, a não ser que ele tenha um QT prolongado geneticamente. Por exemplo, tu tem QT longo geneticamente, associado à surdez ou não. Então, toda a criança que nasce com surdez tem que medir o QT, que ela pode ter um QT prolongado, e aí ficar sujeita à morte súbita. É uma causa de morte súbita em neonatos, né, lactentes. É uma coisa que tem um nome, é síndrome de Romano-Ward. Agora eu não me lembro qual é com surdez, porque tu pode ter associado a surdez ou sem surdez. Esse paciente, sempre que tu vai usar uma droga, por exemplo, essa cloroquina, hidroxicloroquina, ela pode prolongar o QT. É muito pouco comum de se ver. Mas quando tu associa 2 drogas que podem aumentar o QT, por exemplo, associa com um macrolídeo, como é a azitromicina, porque no COVID é a associação, fazia associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. E as duas podem aumentar o QT, então fica mais propenso a ter aumento do QT e a provocar uma arritmia. Mas o paciente, se não tiver um QT congenitamente elevado, no suspender a medicação já desaparece o aumento do QT. Obrigado, professor. A gente sempre tem que cuidar quando vai prescrever um antidepressivo tricíclico, esse no caso é um tricíclico, né, um tetracíclico, e quando tu vai associar outra medicação, por exemplo, o paciente está usando clomipramina e tu vai usar um macrolídeo, tu tem que evitar de dar macrolídeo. Tu vai dar omeprazol para o paciente, pode aumentar o QT também. Então, tem que cuidar principalmente com as associações. Vamos lá, então. Então, aqui está. Vamos para as derivações eletrocardiográficas. O que o cara esse fez, o Einthoven, que desenvolveu
o registro do eletrocardiograma há mais de 100 anos. Ele viu que tinha que colocar uns eletrodos para tentar captar o potencial elétrico em determinadas regiões, no plano horizontal e no plano frontal. No plano horizontal, que é o tórax, ou as derivações do tórax, as derivações precordiais, ele colocou 6 eletrodos principais. Um no quarto espaço intercostal direito. Aqui, para a gente achar o espaço intercostal, tem que palpar o manubrio external. O manubrio external é o segundo. Então, a gente palpa o manubrio external e vai 2 espaços abaixo do manúbrio, à direita do externo. Então, aqui está ele. Ó. O manúbrio está aqui. E aqui está o quarto espaço intercostal, vai ver um. No mesmo quarto espaço intercostal, à esquerda do externo, vai o V2. Depois, o V4, a gente desce um espaço intercostal e coloca na linha hemiclavicular. Quarto espaço intercostal na linha hemiclavicular e depois coloca o V3 entre o V2 e o V4. Então, a gente marca V1, V2, V4, e o V3 vai entre o V2 e o V4. O V5 continua no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior. E o V6 na linha axilar média. Também no quinto espaço intercostal. Isso aqui é muito importante, porque vai determinar a morfologia daquele QRS nas derivações precordiais de V1 a V6. O que acontece é que muitas vezes as moças, geralmente são umas moças que registram o eletro, elas não têm a noção precisa que esses eletrodos têm que ser colocados exatamente nesses lugares. Se a gente coloca mais para cima ou mais para baixo, isso aqui, já vai dar diferença na morfologia do QRS. Depois, quando nós queremos ver a parede posterior do ventrículo esquerdo, se coloca um V7, que é lá na linha axilar posterior, e o V8, que é na ponta da escápula. Esse V9 aqui não se usa. É o V7 e o V8, que é para ver a parede posterior, quando a gente suspeita que tem um infarto dorsal, um infarto da parede posterior. E, eventualmente, pode ter comprometimento do ventrículo direito nos infartos de parede inferior, pode comprometer o ventrículo direito. Aí a gente faz esse mesmo aqui, ó, o V3, aqui à direita do externo, e o V4 aqui à direita do externo. Então, bota aqui o V4 nessa posição, na linha hemiclavicular, e o V3 bota aqui, ó, entre o V1 e o V4. V4R daí, vai vir no eletrocardiograma apontado como V3 e V4R. Se tiver um supradesnível do ST nessas derivações, no infarto de parede inferior, se diz então que o infarto de parede inferior comprometeu o ventrículo direito. Estamos indo? Estamos indo? Sim, professor. Ó, então, aqui são derivações, ó, V7, V8, registrados lá na parede posterior, para ver se tem comprometimento da parede dorsal. Um desnível do segmento ST nessas derivações, já um pouquinho só, meio quadradinho, já é suficiente para fazer o diagnóstico de comprometimento da parede dorsal. Depois, as derivações no plano periférico. As derivações no plano periférico, como eu tinha falado para você, no plano frontal, as derivações periféricas, nós vamos ter 3 unipolares e 3 bipolares. Que ele desenvolveu essas derivações para formar uma coisa que ficou muito famoso,
e deu para esse autor aqui, o Einthoven, o Prêmio Nobel de Medicina lá por 1923 ou 24, uma coisa assim. Então, nós vamos ter a derivação D1, que vai ser do membro superior direito para o membro superior esquerdo. Então, vai formar a parte de cima aqui do triângulo. A derivação D2, que vai ser braço direito, perna esquerda. Forma o lado direito do triângulo. E a derivação D3, que vai ser braço esquerdo, perna esquerda, e vai formar o outro lado de um triângulo, que vai ser isso aqui, ó, chamado triângulo de Einthoven. Aqui vai ficar o AVR, que é a derivação unipolar aqui no ombro direito. O AVL, que é L de left, que é esquerdo, R é de right, direita. E F de foot, que vai estar lá embaixo no pé esquerdo. Então, forma esse triângulo aqui, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVR. Essas são as derivações dos membros. Por que ele fez essas derivações? Porque em D1 e AVL, nós vamos ter a observação dessa parede aqui, ó, que é a chamada parede lateral alta do coração, que ela é irrigada por um ramo da artéria descendente anterior, que é uma artéria diagonal. Então, quando tem comprometimento da artéria que vem aqui para essa região lateral alta, nós vamos ter alteração em D1 e AVL. Depois, a parede inferior. Essa aqui é a parede inferior. A parede inferior ela é dada por D2, D3 e AVF. Então, são as derivações que exploram essa parede inferior aqui. Então, ele pegou parede inferior, parede lateral alta. Esse AVR aqui não serve praticamente para nada, a não ser para algumas coisas especiais. Então, nós vamos ter D1 e AVL pegando essa parede lateral alta, e D2, D3 e AVF, a parede inferior aqui do coração. Depois, o ventrículo direito aqui, ele vai ser naquelas derivações à direita do externo, V3 e V4R, que só serve aqui para ver o ventrículo direito numa situação de infarto, de comprometimento por infarto. E esse resto aqui da região anteroseptal, e aqui é chamado de ponta ou lateral baixa. Aí por aquelas precordiais que vão estar aqui, ó. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Que vão pegar a parede anteroseptal e lateral baixa do ventrículo esquerdo. Então, com essas derivações, ele monitorizou, ele mapeou todo o ventrículo esquerdo. Então, vamos para o eixo elétrico. O eixo elétrico, para nós sabermos para que lado ele está apontando, como é que estão sendo direcionadas as forças elétricas do coração, nós vamos ter que olhar as derivações periféricas. D1, D2, D3, AVF e o AVL. Faltou o AVL aqui. D1, D2, D3, o AVR também ajuda, AVR, AVL e AVF. São as 6 derivações periféricas. Então, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar a derivação que seja mais isodifásica e colocar uma coisa que chama rosa dos ventos. Aqui nós vamos ter a derivação D1 e aqui a VF. Depois D2, D3 e aqui vai estar a VL. Então, nós temos D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF.
nós vamos procurar nessas derivações as que são perpendiculares. Então, vamos memorizar pela letra. D1, a primeira, é perpendicular à primeira letra, que é F. Ó. 1 com F. Depois, 2 com L. E o 3, D3, com AVR. Elas são perpendiculares. O eixo elétrico normal, ele varia entre menos 30 a mais 90. Em geral, ele não chega a menos 30. Menos 30 vai estar aqui, ó. O eixo fica por aqui, ó, menos 15, mais ou menos, na metade aqui, até 90, 100, 110. Não chega a 120 também. Dificilmente nós vamos ter um eixo normal lá em 120. O máximo vai ser ali 90, 100, 110. O desvio para a direita é quando ele está além de 90, está mais para cá. Geralmente ele vai estar aqui 120, 150. Em criança é que a gente vê os eixos nessas posições quando tem assim uma atresia pulmonar, por exemplo. Nós vamos ver uma estenose pulmonar crítica, nós vamos ter um eixo nessa posição aqui, bem deslocado para a direita. E o desvio para a esquerda, que vai além de menos 30 aqui. Geralmente, esse desvio do eixo para cá é quando tem um atraso na condição pelo ramo antero superior esquerdo do feixe de risco. As hipertrofias ventriculares geralmente dão o eixo por aqui, ó, em 0 graus. O eixo, mais comumente, ele vai estar aqui em torno de 30 a 60 graus. Ele vai estar nessa posição, o vetor resultante da ativação. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Ó. Vocês veem que aqui, ó, tem uma onda P, tem um segmentozinho PR, começa aqui a derivação D1, T2, aqui D3, AVR e AVL. Essa que nós vamos olhar. Então, aqui tem uma onda P, um tempo ali de condução no nó AV, o segmento PR, e uma ondinha Q, e depois uma onda R. Essa aqui é a linha de base do eletrocardiograma. Ela não deve estar desnivelada. Esse PR aqui, a onda P, positivo nessa derivação, tem uma ondinha inicial negativa ali, onda que então é chamada de Q, isso aqui é um QR, não tem onda S. Aí vem aquele segmento ST que vocês veem, ó, que ele é um pouquinho ascendente. E a onda T aqui que está um pouco achatada, pouco representativa, a onda T. Então, qual é a derivação aqui que é mais isodifásica? D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Qual é a derivação que vocês acham que é a mais isodifásica? É essa aqui, ó, AVF. Vocês estão vendo? Sim. Eu acho que até vocês podem deixar o microfone aberto. Vamos fazer uma esculhambação. Ó, aqui, ó. Então, vocês veem aqui, ó, tem uma onda R e uma onda S. Ó. Se nós somarmos... Opa, agora deu muito ruído. Se nós somarmos o potencial da onda R aqui, ó, para o potencial da onda S, essa derivação ela é mais negativa do que positiva. Ó. Por exemplo, ela tem 4 quadradinhos para baixo e tem 6 para cima e 6 ou 7 para baixo. Então, daria aqui, digamos, 4 para 6. Ó. O positivo 4 e o negativo 6 ou 7. Estou no 6 aqui. Ó. Então, o AVF não é exatamente isodifásico, mas é o mais isodifásico que tem. Então, voltando lá. Ó.
Se o AVF é isodifásico, nós vamos para a perpendicular, significa que o eixo estaria aqui em cima de D1. Só que o D1 pode ser para cá ou pode ser para cá. Só que o D1, como o D1 lá é todo positivo, ó, significa que ele está para cá. A ponta do vetor aqui do D1 é positivo aqui, ó. Então, ele está apontando para cá. Está praticamente em cima de D1. Ele só não está em cima de D1 porque o AVF é mais negativo do que positivo. Então, ele está puxando para cá. O AVF negativo é lá, ó, menos 90. Então, ele está aqui, ó. Só que se ele tivesse aqui, ó, em cima de AVL, quem é que ia ser isodifásico? Ia ser a derivação D2. E a derivação D2 não é isodifásica. Aqui ela. Então, ele não está lá em cima de AVL também. Se ele tivesse em cima de AVL, o D2 seria isodifásico. Então, a gente diz que esse eixo elétrico está entre 0 e menos 30. A gente não tem como localizar ele exatamente. Ele está aqui, ó, entre 0 e menos 30. Se o AVF fosse bem isodifásico, ele estaria aqui, a 0 graus. Então, o eixo elétrico do paciente está puxando para a esquerda. Está certo até aqui? Certo. Tá certo, professor. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, essa é a derivação V1. Olha a onda P, como é que ela é. Ó. Plus e um pouquinho menos ali. Ó. Discretamente. Aqui tem uma extracístole. Né? Isso aqui é uma extracístole, um batimento fora do ritmo. Ele tem uns